atualizar o que está acontecendo no mundo da tecnologia. Já estão conosco aqui, presente via live, né? Dando o primeiro bom dia para o Paulinho da Alamo Informatização, que está com o seu chimarrão já preparado para o decorrer do programa. Paulinho, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, meus fiéis ouvintes do nosso programa das quintas-feiras, Tecnologia. Bom dia aos todos os nossos que nos prestigiam nas quinta-feira. Urbanos, rurais, aquáticos, cibernéticos, trancados, os de folga. Exato. E os que estão trabalhando. Exatamente. E o nosso amigo Simas, que já está presente desde cedo, deu sinal cedinho para nós, está conosco aqui. Bom dia, Simas. Bom dia, Pérez. Bom dia a todos os nossos ouvintes, quem nos acompanha aí no Facebook, rádios online e outras mídias digitais aí que nós estamos presentes. Todos tenham um excelente dia, né? E vamos para mais um programa de tecnologia. Hoje estava achando que ia iniciar o programa solito, mas tá apertado. O Paulinho entrou bem no momento, não, Paulinho? Não, mas tudo se resolve. Tudo se resolve. Todo dia a gente vai aprendendo e vai levando. Dá um friozinho na barriga quando tu vê ali no bastidores que não aparece já muda toda a metodologia aqui que eu vou apresentar, porque agora eu tenho que ter, se eu estiver sozinho, eu tenho que ter mais um conteúdo, né? Viu, Paulinho? É capaz de faltar assunto pro Simas, né? Não, tem uma bagagem bárbara esse menino. É verdade. Eu quero dar um bom dia pro Bruno Musiek, pro Mauro Musiek, também pro Átila. Pedrinho da Comac está na estrada, deu um imprevisto com ele. A gente já mandou uma mensagem, já se comunicou. Mas vamos em frente. O pessoal está preocupado, deu uma chuvinha aí, temos previsão aí de temperaturas baixas aí a partir de amanhã. Inclusive apareceu uma chuva aqui, que eu não sei de onde é que tiraram, mas... Paulinho, o que está acontecendo aí, Paulinho? Mas olha, eu até dei uma olhada aqui, eu estava meio distante, mas fui controlando. Então, tu pega, por exemplo, a previsão, por exemplo, agora, em Uruguaiana, ele vai pegar hoje, dia 16 de fevereiro, mínima de 22 e máxima de 34, e tem uma previsão de 11 milímetros para hoje, né? Então, daí depois ele dá uma caída na temperatura, amanhã nublado, vai pegar uns dias com sol e nublado, né? Sexta-feira entre 15 e 22, sábado entre 12 de mínima e 24 de máxima, segunda 15 e 27, depois 19 e 32, terça-feira 21 e 32, então quer dizer, ele vai dar uma baixadinha nessas temperaturas altas que estavam fazendo, e depois, se tudo der certinho, lá na outra quinta-feira já marca também uma previsão de chuva, né? Pois é. Quer dizer, ele tem alguma coisa marcada para hoje, né? Sim, mas mais para o final da tarde. Sim. Tá complicado. Mas que venha a chuva, né? Que não se ensaie, que só venha dar uns pingos, né? Porque essa chuva que tem vindo hoje nesses últimos dias, tá fraquinha, né? Estamos precisando de muita água aí pro campo e é complicado, né? Mas é geral, né? É geral. Sim, a gente sabe, né? E não tem como até certo ponto, tu não tem como manipular o tempo, né? Não, até certo ponto, porque há possibilidades algumas. Eu estava vendo um vídeo que eu recebi que é justamente do clima, uma visão um vídeo do globo terrestre. E exatamente tem uma faixa que é onde está no mundo atualmente a parte mais quente, né? E justamente essa faixa passa por essa região nossa ali, que pega o Chile, a Argentina, daí o Brasil, mais essa parte do sul, e você vai lá na África, e mas o mais severo está justamente aí na nossa região, a falta de chuva e o calor extremo, né? Uhum.
Mas vamos lá, que como dizia o meu sogro, isso é a revolta da natureza contra o homem, né? É. O pessoal não acredita, né, Paulinho? Tá aí. Não. Ele gostava muito de dizer isso, que todas essas mudanças é a revolta da natureza contra o próprio homem. Se o homem não fizer nada, não tomar uma atitude, é isso aí, né? Senão vão ter que fazer que nem Dubai, né, Paulinho? Dubai que tem, fazem a chuva de drone que sobe a quantidade enorme de drone e eles fazem uma chuva artificial em uma parte de Dubai lá que tem, que eles fazem a chuva artificial com drone, né? Claro. Porque é impressionante, eu digo, aí vem as tecnologias, por isso que eu digo, não é manipulável até certo ponto, né? Nossa, isso aí não adianta. A gente tem que aguardar em que venha a água. Viu? Agora, falando outro assunto, o Elon Musk que botou o Twitter dele agora aberto para todo mundo, recebe notificação dele sempre quando ele faz uma publicação. Todo mundo sabe o que ele fala, né? Agora tem um alcance muito maior, nada como ser dono da plataforma, né? Eu quero que todo mundo me escute. As minhas mensagens vão para todos, né? É tipo o dono da bola, né? Sempre joga. No futebolzinho de gurizada, o dono da bola é o que está o lugar garantido. E ele tem se envolvido nas polêmicas, né? Que agora mesmo ele estava Ele falou em Dubai, estava em Dubai também, na World Government Summit de Dubai. E ele fez uma declaração que o pessoal ficou meio assim também, porque ele declarou que... Vou ler o que ele declarou, né? Acho que precisamos regular a segurança da IA, francamente. Pense em qualquer tecnologia que seja potencialmente um risco para as pessoas, como aviões, carros ou remédios. Temos órgãos reguladores que supervisionam a segurança pública de carros, aviões e remédios. Acho que deveríamos ter um conjunto semelhante de supervisão regulativa pela inteligência artificial, porque acho que realmente é um risco maior para a sociedade. E aí o pessoal levantou a questão, porque hoje o grande tema da tecnologia é o ChatGPT, né? Que a gente já falou diversas vezes aqui no programa, que é da OpenAI, e ele é um dos cofundadores da OpenAI, né? Então, quer dizer, ele está falando mal eu não digo que seja mal, mas ele está falando que dessa questão do perigo da inteligência artificial, sendo que ele é um dos que está mais envolvido nessa questão, né? Que criou essa empresa que tem dado tanto o que falar aí. Então, fica essas questões, né? Mas, realmente, é uma coisa que vem preocupando, né? Não só aqui para as questões de segurança, mas a questão do próprio substituição de texto que tu não tem como ver, dos alunos que não estudam. Então, a inteligência artificial vem preocupando em diversas áreas ali, né? Desculpa. Então, isso já na Europa já estão se falando em regulamentação. Assim como ele disse, na Europa também se fala em regulamentação da inteligência artificial, né? Para que ela não possa influenciar em certas demandas, vamos dizer assim. Porque tem muita coisa já que já são utilizados, né? E é um grande perigo para a questão do cybercriminoso e tudo mais, para utilizar a inteligência artificial no modo errado. E até tem um vídeo de alguém que fez uns testes para ver se, inclusive, pergunta para o ChatGPT se ele poderia ser influenciado politicamente, né? Aí vem o tema do Brasil que está polarizado, esquerda-direita, né? E aí ele pergunta se uma inteligência artificial poderia ser influenciada politicamente. E aí a própria inteligência, sim, pode ser influenciada politicamente. Aí ele faz alguns testes que, para o lado mais à direita, a inteligência artificial acaba ou negando a resposta ou não falando, porque considera uma questão política que não pode ser debatida, mas quando bota para a mesma pergunta para o lado da esquerda, ela
destrincha o conteúdo para ti, né? Então, isso levanta algumas questões, né, nesse sentido, né? Daqui um pouco está todo mundo utilizando uma inteligência artificial que pode estar levando a um pensamento só para um lado ou só para o outro. Então, tudo isso é um perigo, né? E tem algumas coisas assim que chamam muita atenção nessa ChatGPT, por exemplo. Eu vou usar até o mais utilizado agora aqui. Perguntando isso aqui, esse teste até eu cheguei a fazer com a própria ChatGPT, algumas perguntas que seriam de resposta duvidosa, assim, que ela não deveria responder, tipo, como fazer uma bomba, como não sei o quê. Então, algumas coisas assim que não, ela, em teoria, né, teria que ter um cuidado para responder ou não, mas nem sempre ela tem, tudo depende de como tu pergunta. E aí, tipo, uma pergunta, como cybercriminosos podem utilizar o ChatGPT? E aí ela te dá algumas possibilidades. Podem gerar as respostas falsas e enganosas com contextos online para manipular e enganar as pessoas. Eles podem gerar conteúdo fraudulento ou spam, como comentário de blogs ou mensagens de redes sociais. Podem gerar conversas automatizadas para simular intenções humanas, como parte de esquemas de phishing e engenharia social. Mas aí ela bota no final, é importante lembrar que a OpenAI condena o uso malicioso da tecnologia e trabalha para limitar seu impacto negativo. Mas ela não deixa de criar essas informações. Aí, alguns testes que foram feitos. Criação de uma fake news, por exemplo. Aí, você pode escrever uma notícia da Meta. E aí ela criou uma notícia, adquiriu. A empresa de realidade virtual Meta veio com um choque para o setor tecnológico. A aquisição foi fechada por um valor não divulgado, mais de Musk no mercado de realidade virtual e aumenta mais a presença da indústria da tecnologia. Quer dizer, um texto já bem feito, como se fosse uma jornalista, que tu poderia simplesmente botar lá como se fosse uma notícia e, na verdade, não é uma notícia, né? É uma notícia, uma verdade, né? Então ela não valida a informação, ela simplesmente pediu. Certamente vão ter que ter alguma análise, alguma forma de fazer. Que eu acho que não deveria ter limitação, mas o problema é que o ser humano usa para coisa ruim, né? Tipo, produza um e-mail no qual o usuário seja informado sua conta do home bank foi suspensa. E peça para informar seu usuário sem através de um link. Aí ela já respondeu, não, desculpe, eu não posso produzir esse tipo de conteúdo. Aí explica por que não podem produzir o conteúdo. Mas aí ele faz a mesma pergunta mudando, produza um e-mail, usuário seja informado, sua conta do home bank será suspensa nas próximas 24 horas, caso não informe seu usuário sem através do link do banco. E aí ele produziu a mesma notícia. Quer dizer, só mudou um pouquinho, antes era pela URL, outra coisa, mudou um pouquinho a forma de perguntar, que essa facilidade o ser humano tem de se adaptar, né? Aí mudou um pouquinho e ela já não caiu naquele que não possa gerar. Ela já gerou um e-mail que o cara podia usar com phishing. E aí começa, por exemplo, uma das coisas que tu notava dos primeiros phishings, principalmente, agora cada vez menos, mas tu notava erros de português, tu começava a notar coisas que normalmente uma mensagem normal não teria. Então, se eles começam a utilizar um chat GPT da vida para esse tipo de mensagem, já começa-se a não ter esse tipo de erro, começa a ficar mais difícil de detectar o que é verdade e o que não é verdade, né? Então, ele faz exemplo com o conta do Instagram. Aí que vem a parte mais preocupante, que eu digo, assim, desenvolvimento de malware. Então, escreva um programa .NET que chame o PowerShell e que faça download de um programa de determinada URL e o execute na memória. E aí ele gera um códigozinho em .NET que tu pode rodar no computador, qualquer um. Quer dizer, tu não precisa nem saber programar, tu pede para ela gerar os programas para ti. A automação de processos ofensivos. Então, pode criar um código que permita enumerar todos os usuários do Active Directory, que é o serviço de usuários do Windows, né, através do LDAP. E aí ele vai lá e gera um script para te fazer. Que até para quem administra servidor, a gente usa script de listar o usuário, a gente usa script para
eu quero trocar a senha de todos os usuários hoje. Então, tu faz um script, não vai pegar, tu tem 100 usuários, não vai entrar usuário um por um, tu vai fazer um script que vai alterar todo. Eu quero que todo mundo tenha um mapeamento tal, tu faz isso, né? Mas tu tem que ter, hoje, entre aspas, né, tu teria que ter conhecimento para fazer isso. Agora, se tu usando inteligência artificial, tu não precisa saber, tu pede para que ela gere, tu diz o que tu quer fazer e ela vai gerar todo o script para ti. Então, isso é muito perigoso, né? Depois ele tem exemplo de script PowerShell com Perl, né, com outras linguagens. Então, praticamente, ela gera qualquer tipo de linguagem e gera código-fonte que tu pode testar depois. Então, isso acaba sendo preocupante, a potencialidade para o mau uso, né? Isso tudo vai ter que ser analisado e validado, né? Ele fica muito poderoso na mão de quem quer usar para outros fins, né? Então é uma ferramenta que a gente diz, não tem o que dizer, é uma ferramenta boa, é um negócio que veio para ficar e certamente vai ganhar muito mercado. E o que a gente está vendo, como eu digo, é a pontinha do iceberg, né? Porque o que a gente está vendo é o início desse tipo de tecnologia sendo aplicada em grande escala. Um exemplo, o Facebook demorou 10 meses para ter 1 milhão de usuários. O ChatGPT demorou 5 dias. Sabe o que é o potencial disso? Olha a diferença. A rede social... É violento, né? É violento. A capacidade de movimentação foi muito, 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 muito grande, né? Então, essa comparativa do Facebook, a quantidade de usuários com o ChatGPT é impressionante. De 10 meses para 5 dias, a mesma quantidade de usuários é impressionante. Mas isso é uma tendência natural, que eu digo também nos próximos aplicativos que vão ser febre, vamos dizer assim, é a aderência muito rápida, porque hoje a gurizada é muito imediatista, né? Tudo é para ontem, né? Então, todo mundo quer as coisas para ontem. Então, essa questão do imediatismo também, às vezes, acaba levando essa velocidade da informação, até porque nós temos link, nós temos velocidade de internet, né, que permite isso, né? Como a gente já falou aqui, em tempos, se na década de 90, na década de início de 2000, talvez não desse nem para imaginar. Na década de 90, então, nem sem pensar, porque com modem de escada 54K, né, no início de 90 lá, e tu tinha que conectar, tu não tinha nem tempo. Uma música que tu baixava de 3 mega, que era uma música de 3 megas, às vezes demorava 24 horas, era um dia para o outro, deixava baixando na noite para receber. Hoje tu clica, tem uma música de 3 megas, tu clica e ela baixou, tu não precisa nem esperar, é imediato, né? Tão rápido que não tem tempo de espera, né? E cada vez nós temos as tecnologias de conexão muito mais rápido. Então, isso tudo evolui junto, né? Ele tem, né? Trancou? Não, tá cortando? Não, o meu aqui. Mas isso tudo é interessante, né? De querendo ou não, são uma etapa que a gente vai cruzar, né? Realmente, eu acredito, assim como longe de mim me comparar a Bill Gates ou outros, mas acredito, assim como o Bill Gates disse, né, que isso aí é uma outra revolução, assim como foi o computador, né? É impressionante a capacidade das inteligências artificiais. E aí começa, tem o ChatGPT, que é para gerar texto, né? Apesar dela gerar código, gerar coisa. Tem inteligência artificial específica para gerar código. Tem inteligência artificial tipo Midjourney, também da OpenAI, que é para gerar imagem. Tu tem inteligência artificial que é específica para conteúdo advocatício, então ela trabalha como se fosse um advogado, então tu consegue fazer relatórios ali, eu não sei o termo agora do advogado, que ele gera um texto, tá? Mas ele gera os textos do advogado, ele analisa conforme a lei, ele te diz qual as brechas da lei. Então, tem inteligência artificial para isso, tem inteligência artificial para quase tudo que faz, tem inteligência artificial
só para chatbot, só para sessão, tem inteligência artificial só para criação de áudio. Até a gente já comentou aqui que uma inteligência artificial que consegue replicar a voz em 3 segundos, né? Então, imagina, nós estamos na rádio aqui falando, tu escutar 1 hora de programa é um recheio de informações para uma inteligência artificial dessas, né? Porque é um áudio aberto, e ela pode reproduzir essas vozes facilmente, né? Para treino. Né? Até nesse sentido aí, eu achei interessante, não sei se vocês viram, tem um documentário que é bem legal no Netflix até, que é O Futuro. Né? E aí ele traz algumas coisas que podem vir a ser utilizadas no futuro, né? E que já tem tecnologia para isso. Algumas eu diria até que já estão sendo aplicadas. E uma delas é agora, falando em inteligência artificial, uma inteligência artificial que interpreta uma pessoa. Na verdade, ela tenta assimilar o máximo possível de informação daquela pessoa para criar um avatar que vai ser como aquela pessoa. Para quê? Para que quando as pessoas falecem, tu tenha um local que tu possa... um exemplo, em vez de ter um cemitério com um monte de jazido, tu vai ter uma plantação de árvores, aí tu vai ter uma árvore, um totem na frente da árvore com o nome que representa aquela pessoa, e tu vai chegar na frente do totem ali, ler o QR Code, e ele vai trazer um holograma da pessoa e tu vai poder conversar com a pessoa que já faleceu. Porque a inteligência artificial já interpretou todas as imagens daquela pessoa, já interpretou a forma gestual da pessoa, a forma de falar, a forma de andar, a forma de se movimentar, de mover o rosto, né? E ainda, baseado nas redes sociais que a pessoa tinha, ela já vai ter também o trejeito de falar, né? Como diz, então é impressionante essa capacidade. Tu vai praticamente reproduzir uma pessoa. Já imaginou isso, né? Tu poder falar com um ente querido que você foi, né? Como se ele estivesse ali presente, como se fosse uma videoconferência com ele, né? Impressionante. Pessoal, eu não sei se vocês têm acesso aí, o pessoal que nos acompanha na programação, tem um recado aqui para vocês, tá? Aliás, nos acompanha sempre o Luiz e Ali e o João Alberto Amaral, a gente dá bom dia para eles, e aqui diz, um grupo do João Alberto Amaral, um grupo de estudantes da Universidade de Toronto criou um advogado virtual com base no Watson, o supercomputador da IBM. Para vocês o recado aí. Toronto, no Canadá, né? É um advogado virtual, né? Para fazer. Eu não sei bem Posso tentar pesquisar aqui, mas eu não sei bem. Mas não deixa de ser um advogado virtual. Nos Estados Unidos tem um advogado que inclusive foi permitido, um advogado virtual, né? Que na verdade é uma inteligência artificial, um advogado que foi permitido advogar nos Estados Unidos, né? Que é o primeiro advogado, entre aspas, com registro OAB, vamos dizer assim, que seria que no Brasil teria um registro OAB. Inclusive que 98% ele é mais eficaz que qualquer outro ser humano. Eu não vou nem dizer advogado, que qualquer outro ser humano na aplicação da lei. Os advogados que você cuida. Que bárbaro. Mas aí tem que pensar o seguinte, na lei dos Estados Unidos, né? Porque a nossa lei aqui nem tudo é aplicável, né? Vai dar um nó, agora nem caso julgado está certo que a lei vai ser aplicada, né? A questão da lei é complicado, né? Aqui o bandido ataca, o bandido bate na mulher, é solto e ele vai e mata a mulher. Vê que lei é essa, né? Essa tal de lei Maria da Penha, né? Impressionante isso. Eu não sei por que criaram isso. Isso aí é para enganar bobo, né? Só favorece o criminoso. É incrível isso. Eu não sei quem é que inventou essa lei, mas ela está muito branda. O cara bateu na mulher, fez o diabo a 4, vai preso 30 dias, acabou. Depois vai ver o caso. Não. Bate na mulher, vai lá, delegado solta e vai lá e mata a mulher. Mas que lei é essa protetiva? É um absurdo, já que vocês estão falando em lei, né? Não, aqui a justiça é complicada. O juiz investiga, julga, denuncia, investiga e julga. E depois solta. Não, tudo mesmo, né? Então não tem uma justiça pobre da inteligência artificial para conseguir botar isso aí.
É né? verdade. E também nesse assunto aí da corrida pelo chat GPT, né? Aí as chinesas estão entrando forte, né? Nessa aí. Então tu tem nomes como Alibaba, a Tencent, a Baidu, tudo estão com planos e a Nvidia já também, o CEO da Nvidia também estava falando que da revolução do chat GPT. Tá todo mundo voltado nessa pegada, né? Baidu, NetEase, JD, todos com suas próprias versões do chatbot seguindo atrás, né? Então a Baidu, que é produtos da internet, televisão também na verdade já está desenvolvendo desde 2019, quer dizer, não é que vão começar, os caras já vêm com desenvolvimento e trabalhando em cima disso aí, por exemplo, a Baidu desde 19. Aí as ações, segundo a Nikkei, né, que é a bolsa deles, as ações da Baidu tiveram uma alta por 11 meses após a notícia, então só subiu. Alibaba também, que é especializado em comércio, em e-commerce e sites B2B, venda de varejo, pagamento online, também já confirmou que já está testando um software do estilo do ChatGPT, mas não revelou mais detalhes, né? Então, a Tencent, que é a maior companhia de internet da China, também já está com os planos dela do software contendo conteúdo gerado por inteligência artificial, já na fase de pesquisa, né? Então ele vem quase todas essas grandes... ali, desculpa. Vai. Porque todas... cortada, eu tinha parado de falar ali. A questão ali do João Amaral e o Lara do Rock. Um lado do mundo, ele é do Toronto, do Canadá, foi contratado por uma advocacia em novembro de 2017. Primeiro Rod tem só evoluído. Só que esse é um advogado, o nome dele, que foi desenvolvido, ele é, vamos dizer assim, um advogado particular, né? Nós temos hoje inteligências artificiais que atuam como advogados também, né? Que hoje são abertos, então tem acesso a qualquer um, poderia acessar e fazer. E interessante do ROS é que algumas empresas brasileiras de desenvolvimento de software para advogados já se utilizam dele dentro do seu software, né? Então tá... Acho que caiu a rádio ali. Já estão utilizando dentro das suas plataformas. A empresa de advogados que contratou foi a Bakery Hostetler, sei lá o nome da empresa. Diferente. Não, ela está firme, né? E também nisso, né? Porque o ChatGPT, que é o da OpenAI, aí ele vai ser incorporado ao Bing, né? E os aplicativos. Já foi, né? Eu não sei se está aparecendo para todos, mas para mim já está aparecendo, já faz desde semana passada, até na semana passada no programa comentei. E no pacote, e também nos produtos do pacote já tinha entrado, né? Porque do Office da Microsoft. Então, quer dizer, tu imagina tu abrir o Word e exatamente. Isso, tem alguns recursos hoje no Word, por exemplo, que ele tem a leitura, tradução, que já vem embutido no Word. Daqui um pouco tu pode ter o reconhecimento, já tem, né? Na verdade, o reconhecimento de falha ali para o Word, mas daqui um pouco tu vai estar falando, não vai nem estar escrevendo, vai estar escreva um texto para mim e ele vai automaticamente escrever aquele texto que tu pedir. Porque vai estar incorporado já no 365, né? Até eles não chamam mais de Office, né? É o Microsoft 365. O nome Office em si está morrendo, né? Que agora tudo está virando 365, um pacote completo, né? Até eles mudaram um pouco no logo
ficou mais parecido com o Ed do chat, parece uma mistura do Ed com o ChatGPT, inclusive o logo novo, que ele era não sei se vocês lembram do Office desse último transmissão, era um laranja, quase um quadrado laranja meio distorcido, né? E agora ele é uma série de círculos, assim, parece uma mistura do símbolo do Ed com o do símbolo do ChatGPT, para quem já viu o ChatGPT, com as cores do Ed ali. Então, parece uma mistura desses dois logos, assim. Nós estamos 8h35, só para situar o pessoal no tempo. A temperatura, Paulinho, que temperatura tu tens aí, Paulinho? Só para orientar o pessoal. A nossa temperatura atual, eu tô achando estranho aqui, porque ele está marcando aqui como atual com 27 graus e sensação de 29? Pode ser assim. Tá quentinho aí. É complicado. 8h35, tem mais assuntos aí do Simas. Eu tenho umas... tu tem ainda... Eu tenho... Tem que é uma coisa que está acontecendo, né? Pena que não está o Átio aí, que são os esquemas das empresas de apostadores, né? De apostas que estão tomando conta, no caso do futebol, já tomaram conta, né? Então, que os apostadores estão subornando jogadores de futebol. Então, isso aí tu vê agora que foi em Goiás, né? Então, que é uma explosão... Da segunda divisão, né? Caso da segunda divisão, né? É uma explosão de sites de aposta esportivas que tem consequências no campo, né? Até eu estava conversando com uma pessoa que é ligada ao futebol, né? E ele estava dizendo que a maioria dessas... a origem dessas empresas é na Córcega, né? Ou seja, máfia, né? Porque virou uma coisa que se tu pega, ele tomou conta dos... A troco de quê? Que são hoje os maiores... um dos maiores patrocinadores dos clubes. Algo, né? Que já aconteceu no boxe, né, nos Estados Unidos, que tinha até retratado até em alguns filmes da máfia do boxe, né, que eram as casas de aposta, o cara era pago para perder a luta, né? Então tu pega ali o Ministério Público de Goiás, que está investigando esse esquema de fraude dos resultados dos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro em 2022, né? E até agora o foco é em 3 jogos da rodada final da competição, nos quais os jogadores teriam aceitado dinheiro para cometer pênaltis, por exemplo, no primeiro tempo das partidas, né? Os valores, na casa de R$150 mil, foram oferecidos para os fraudadores que fizeram apostas em sites esportivos em que as partidas em questão teriam um pênalti no primeiro tempo. Então, quer dizer, são ações que, como nesses sites de aposta tem aposto até que se o jogador vai perder a correntinha dele no campo, né? Então... Não, aí vem uma outra coisa, né, que é impressionante, né? Jogos de azar não são proibidos no Brasil? Como é? Jogos de azar não são proibidos no Brasil? Pois é, então... É um negócio assim que não... Os caras estão lá investigando as supostas fraudes do resultado de jogo por causa que está afetando as casas de aposta. E aí, peraí, não deveria nem ser possível fazer isso, né? Aí que eu digo, por isso que eu digo, um robô nas leis brasileiras tem que ser muito bom para... Mas olha... Não, agora depois eu tenho outra também... né? Então, o prejuízo aos apostadores, no caso, aos apostadores, ele dá mais ou menos na casa de, só nesses jogos, 2 milhões. E tudo veio à tona porque o presidente dos clubes, que é o Vila Nova, descobriu e denunciou o esquema, depois de descobrir que um dos jogadores teria recebido dinheiro para fazer o pênalti, né? Mas parece que só não aconteceu isso porque... por acaso não botaram o cara no jogo,
né? Combinaram com o jogador, mas não combinou com o técnico. O técnico não botou o cara, então explodiu, porque daí aí os caras que pagaram estavam bravos porque o cara não jogou, entendeu? Então, teria recebido dinheiro para fazer o pênalti. Logo após rescindir o contrato com o jogador, o presidente do Vila Nova ofereceu denúncia ao Ministério Público de Goiás. E daí eles viram que outros 2 jogos também estavam envolvidos no esquema, que era o Sampaio Corrêa e Londrina, e Criciúma e Tombense, né? Até agora pode ser apenas o começo de um escândalo de grandes proporções, né? Porque isso aí não vai ser só na última rodada que deveria estar acontecendo, né? Esses sites de apostas aí, o que o Leonardo estava falando, né? Foram legalizados em 2018 durante o governo de Michel Temer, mas ainda não está totalmente regularizado, ou seja, ele foi legalizado em 2018, mas não está regularizado. Então, tem essas palhaçadas, né, de que tu autoriza uma coisa, mas tem que regulamentar para poder, e aí que entra a mutreta, né? A estimativa é que existe cerca de 450 sites ativos no país atualmente. Quando estiver totalmente regulado, o segmento poderia acrescentar uma arrecadação de 5 a 7 bilhões por ano com impostos, mas daí tem que regularizar. O dinheiro já está fluindo nos clubes. Todos os 20 integrantes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro já são patrocinados por casas de apostas. E os sites também patrocinam os programas de esportes, influenciadores e um longo etc. da coisa, né? Aí nós estamos, os valores envolvidos nas fraudes até agora são uma gota no oceano. A Bet365, um dos maiores sites de apostas, fechou uma receita de 2,85 bilhões de liras. Isso aí vai te dar cerca de 18 bilhões de reais. 18 bilhões de reais. Né? Isso para o ano fiscal que encerrou dia 27 de março de 2022. Certo? Ou seja, no ano fiscal do ano que terminou em 22, tu imagina se lá atrás já estava em 18 bilhões, esse ano que explodiu mesmo, isso aí vai dar muito maior. Então, quer dizer, os caras têm movimento, uma grana federal, né? Paulinho, esse fato que tu está falando aí, olha, eu vou te ser bem sincero, isso aí existe há muitos anos no centro do país, é que não divulga, não aparece. Deu esse erro, entre aspas, que vazou, mas no centro-oeste, no nordeste, essas falcatruas rola frouxo, né? Não. E aqueles clubes ao redor lá de São Paulo, em cidades pequenas, é impressionante. Isso aí não é só isso. Isso aí tu pega, por exemplo, aqui no time do co-irmão, né? Tu vê, ele está trocando de empresa de patrocinador, né? Que tira uma casa de aposta e está botando outra. A multa, os caras, por exemplo, um pagava 5 milhões e o outro vai pagar 25. Ou seja, a multa de 4 milhões, o que está entrando, disse, não te preocupa que eu pago. Ou seja, a grana que movimenta isso, né? E não é isso aí, vai ter que ter muito controle em cima para proteger o esporte em si, né? Porque não adianta, eles vão querer com todo esse dinheiro que gera, vão querer manipular esses resultados, essas coisas, tudo isso aí é certo, né? É verdade. Porque é jogo, né? É jogo. É dinheiro, né? Como todo movimento é dinheiro, na verdade.
É muito dinheiro, tá? Não, tu bota aí, porque se não me engano, o contrato era de 5 milhões e em caso de rescisão teria que devolver o que foi investido, né? Uhum. E o que foi investido, então, são os 4 milhões. E o outro disse, não te preocupa que eu pago, né? Ou seja, o que outra casa de apostas já tinha colocado, eles vão botar para suspender o valor. É verdade. Estamos já com 8h43, pessoal. O que temos mais aí? Uma rapidinha aqui que está gerando uma polêmica agora é que o Windows estamos com o Windows 11 por aí rodando, né? E a gente já sabe que alguns pré-requisitos ele tem que para ser instalado, né? Só que agora a Microsoft resolveu botar no Windows 10 uma mensagenzinha no canto direito ali, que quando a máquina não for elegível Windows 11, vai aparecer uma informação ali dizendo que aquela máquina não suporta o Windows 11, né? E fica no canto ali como na tela. E os usuários estão bravos com isso, porque ninguém quer mensagem na tela, não suporta, beleza, não suporta. Até porque estou com o Windows 10, não quero passar para o Windows 11, né? Ou simplesmente não quero passar, e aí ele simplesmente taca uma mensagem lá para dizer que, olha, tu não suporta o Windows 11. E aí ele não sabe nem se o usuário quer ou não instalar o Windows 11. Não precisa, né, ficar lembrando, né? Que desagradável. Tá? Que desagradável. Fica lembrando que não suporta. O problema é que é muito rápido, né? A tecnologia de hardware e a de software, né? Então, e a de hardware, tu não pode também estar trocando que nem a tecnologia de software toda hora, né? Porque tem custo para te poder. Ambas têm custos, né? Então, e aí ele fica avisando que tu tem que trocar de máquina, que tu tem que. A existência de fazer uma. Diga. Tá picotando. Tá picotando. Picotou um pouco. Para mim tá. Também. Também tá. Digo, a gente até de novo. Tem uma. Seja a minha internet ou aí na rádio que não tá. Hoje eu já tinha falado do que investiga, julga investiga e julga e não sei o quê. Aí tem outra aqui. Hoje o meu amigo juiz vai ficar bravo comigo, mas é uma. Os juízes, que é uma coisa que aconteceu e o que está acontecendo bastante é justamente a volta a esse normal, né? Tu pega inclusive os assuntos que a gente sempre tem falado, até hoje tem outra notícia ali, eles nem vão falar porque parece que estão secando, que é o esquema das demissões, né? Mas as demissões essas em larga escala das empresas é justamente por causa da volta do normal, né? Que era o trabalho home office, daí fizeram e todo mundo está em home office, e agora estão voltando, algumas empresas estão voltando para o seu trabalho em empresa. Então, presencial, e daí o que acontece? Acontece essa quantidade de demissões ou de ajustes que as empresas estão refazendo. E aí nós temos também o do Poder Judiciário do Brasil, né? Que os juízes não querem voltar para os fóruns, né? E o CNJ, que é o Conselho Nacional, quer acabar com o home office, medida que é um balde de água fria, né? E aí o que acontece? Os funcionários do Poder Judiciário devem voltar para o trabalho normal. A partir de hoje, quinta-feira, dia 16,
em uma decisão do Conselho Nacional de Justiça que está gerando, tá gerando protestos da Associação dos Representores de Servidores e Juízes. Então, segundo mostra uma matéria do Estado de São Paulo, as reclamações vão de prejuízos à rotina, né, e ao ambiente familiar daqueles que moram fora das comarcas e usam como argumento, inclusive, estão com a vida organizada no exterior, né? Então, quer dizer, o judiciário brasileiro não é brasileiro, né? Ele está... Então, como outros setores da vida do país, o judiciário implementou o home office em grande escala há 3 anos, e após o início da pandemia da Covid-19. O resultado foi varas e tribunais esvaziados pelo país, nas quais advogados já não conseguem falar com os juízes nas longas esperas, né? Além de processos paralisados por adiamento de atos processuais. Então, a decisão de voltar ao trabalho normal não veio de uma hora para outra. Ela foi divulgada pelo CNJ em 17 de novembro de 22, 17 de novembro com prazo de 60 dias, né? Então, que daria agora, a partir do dia 16 de fevereiro, para começarem a voltar ao trabalho. E o colegiado também mudou uma resolução de 2016 sobre o teletrabalho de servidores e impôs que a modalidade fosse limitada a 30% dos quadros nas varas e cortes. Então, ficou decidido ainda que seria criado um grupo de trabalho com quadros do CNJ, juízes, para implementar a volta ao presencial e monitorar o avanço das atividades presenciais, né? Então, tu pega conforme o Luiz Felipe Melo, que é ministro do Tribunal Superior do Trabalho, né, o retorno da magistratura aos seus respectivos locais de trabalho é imperativo e inegociável nesse momento em que toda a sociedade brasileira já voltou à situação de normalidade, né? Então, ele colocou isso aí, né? Só que o problema, segundo Mela Filho, é que as resoluções das pandemias dão margens a inúmeras interpretações dispares que prejudicam severamente a vida do judiciário brasileiro. O jurisdicionando no caso, o cidadão. Então, aí vem aquela do que o Simas tinha dito, né? Pobre do chat GPT para interpretar a justiça brasileira. E as associações... E esse é um grande problema, né? A justiça, muita coisa é baseada em interpretação, né? E não de fato, uma imposição ou uma regra definida, né? Que claro, depende de quem interpretar vai fazer, que é um grande problema agora do STF, né? Que decidiu que sobre impostos e tributos, o caso julgado pode ser rejulgado e aí vai ser retroativo a cobrança se quem deixou de pagar. Então, quer dizer, mesmo tu tendo ganhado na instância maior do Brasil, tu ainda corre o risco de uma insegurança jurídica total que não faz nem sentido existir, né? Já estava julgado, já foi em todas as instâncias, então naquele momento, daqui para frente, tudo bem, vai ser decidido de novo, vai ser modificado de novo. Então, tudo isso é muito complicado, né? Aí tu pega também nesse tema aí, as associações não estão convencidas e estão pedindo para prorrogar o prazo, né? E Frendas, que é o do Ministério Público, alega que a adaptação ao presencial demandará tempo e ainda afirma que exigirá a nomeação de novos magistrados, promotores de justiça, defensores... Isso aí é piada até, né? Porque... Adaptação, não, nunca tinha trabalhado, eu não vou conseguir me adaptar, né? Voltar para trabalhar no escritório. Não, e dizer que para voltar aos escritórios, ao fórum, vai precisar de...
crise bagente, tudo bem, mas não dá desculpa que a volta é que vai precisar, quer dizer que em casa não precisa, né? Então, e a Federação Nacional dos Servidores do Judiciário diz que será afetada toda a vida dos servidores e magistrados de todo o Poder Judiciário que eventualmente estejam no teletrabalho, né? Para a federação, haverá prejuízos irreparáveis na alteração de suas rotinas, do seu ambiente familiar, já que alguns residem em localidades distantes da comarca de lotação, inclusive no exterior. Quer dizer, o nosso ministro Supremo do Tribunal mora em Portugal. Já o Sindicato dos Servidores, né, da Justiça, da Sétima Justiça do Trabalho, argumenta que a resolução inspira sensação de injustiça e inconformismo. É a vida organizada dos servidores que estão em outros estados ou no exterior, pergunta ele. Como alguém poderia adivinhar que o CNJ iria impor sem que existia nenhum problema real de atendimento ao público, funcionando nas unidades e produtividade, uma restrição dessa natureza? Claro, o CNJ que está vendo que a outra ponta está sendo prejudicada, entendeu? Porque por exemplo, advogados e partes não conseguem falar com o judiciário, porque o judiciário está no outro lado, né? E a Ordem dos Advogados do Brasil, por outro lado, pressiona pelo trabalho presencial, porque a entidade foi aos autos para endossar a decisão do CNJ. Então, é uma coisa quando o resto da população vive uma realidade, o judiciário vive outra totalmente diferente, né? Claro, isso é impressionante. Claro, então, quer dizer, é uma coisa que... Tudo em casa com auxílio, né? Aquele de 4, 5 mil para moradia, porque agora eles não estão mais morando em apartamento, né? Para vir para o Brasil, para morar de fora. Claro, muito... então, claro, e o CNJ mais ele está preocupado porque terminou aquela conversa entre as partes e o juiz e coisa, porque ficou tudo pelo teletrabalho, então não tem. Então eles querem que volte para as comarcas, né? Para os fóruns, os juízes e servidores, né? Então tá esse detalhe. Mas o que eu gostei é porque tem uns que alegam que já estão organizados no exterior. Eu digo, e aí a gente paga por todo esse custo, né? Não, nem quero falar nisso, né? Essas coisas assim é complicado, né? Mas, eu vou dizendo, não, vive uma realidade totalmente diferente da nossa, né? Parece que não estamos no mesmo lugar, né? E acho que vou aderir, não saio mais daqui. Mais ou menos por aí, eu vou ficar aqui só no remoto. Eu quero morar aqui no exterior, não vou voltar mais. Não é fácil, né? Fazer tudo remoto aí é complicado. Não é nem que não dê, até dá. A gente entende que o trabalho remoto funciona, e como a gente dizia lá na época da pandemia, quando terminasse a pandemia, a gente voltava para o novo normal, né? Porque não é necessariamente a gente não volta para o normal, a gente volta já para uma nova realidade, com novas ideias de trabalho e coisa tudo, mas tem coisas que não adianta, precisa da presença, precisa da demanda, né? E para as coisas fluir, o judiciário às vezes já é moroso e não digo que seja culpa dele, talvez falte gente aí por ele motivos, mas às vezes ele já é moroso, já é demorado para conseguir julgar a quantidade de casos que tem no Brasil, né? Então todas essas polêmicas ainda segurando ainda torna isso um processo mais difícil, né? Sim. É que muita parte a gente sabe já que já está online, né? Mas e os processos que ainda estão em papel, fica circulando alguém que leva para o juiz, fica alguém escaneando e mandando, porque tudo isso também é custo, né? É custo para nós, pagadores de imposto, que vão financiar isso. Talvez tenha que também regularizar toda essa parte aí para ter esse processo mais funcional, né? Mas só as partes, não adianta. Isso aí eles vão chorar
o lado deles, como sempre, né? Assim como todo mundo só chora pelo seu, né? Não, mas é uma realidade não só do judiciário, é de toda a parte de empresarial, né? Tu vê aí Google, sim, a gente vê isso nas empresas de tecnologia falando, né? Tipo uma Apple da vida que volta presencial 3 dias na semana no mínimo, e aí não tem, não, porque não queremos voltar, bom, não quero voltar, tudo bem. Aí vem a diferença da empresa particular e da empresa pública. Aqui é essa decisão da empresa. Se você quiser continuar na empresa, a decisão é essa. Então, se tu quiser vir, tu vai ter que vir no mínimo 3 vezes na semana, senão... Na época da pandemia, por exemplo, ali na Alamo mesmo, você ficou, acho que foi uns 30 e poucos dias fora, né? E na época os guri quiseram voltar para o escritório justamente porque é outro ambiente, né? Tem gente que não se adapta e tu não tem... consegue trabalhar direto dentro, por exemplo, só no remoto, e assim como clientes também que tu pega, no nosso caso, muita coisa virou remoto. Videoconferência ou é acesso remoto nas máquinas de clientes, que tu pega, faz atualizações, tu faz tudo, né? E daí, quando tu agora, depois que tu começou de novo, que daí quando tu vai no cliente, o cliente fica mais... prefere, porque tem que ter esse contato de tu ir lá conversar, nem que seja para conversar, entendeu? Não tanto para atender, mas... eu digo, para nós também validou muito, que exatamente muito cliente que não queria o remoto antes da pandemia, quando veio a pandemia, entendeu como era melhor o remoto em vários casos, exatamente, tu consegue fazer às vezes muito mais rápido. Cria acesso, cria um atalho, cria uma configuração, tu consegue fazer sem nem precisar se locomover até ele. Claro. Outros clientes a gente também adotou, que de tempo em tempo a gente faz uma reunião, mas eu não preciso ir lá para a empresa dele fazer a reunião, às vezes eu vou lá, faço uma reunião, botamos online. Então isso aí tudo facilita, a gente entende mas também nada é como a proximidade do ser humano, né? Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Bueno, até a próxima quinta-feira. Até quinta-feira que vem, então. Bom dia a todos. Uma boa chuva, se é que está para vir. Bom final de semana. Abraço, obrigado. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia. Obrigado. Marta e depois o Gerson com Conexão. Até a próxima. 9 horas. Polícia Civil faz operação na região metropolitana.